Agora a gente retomou o contato com o Ismael, agora por telefone, né, Ismael? Moda antiga, nem tão antiga assim, porque você está pelo celular, mas então eu utilizei aqui a explicação que vocês enviaram sobre o conceito da gamificação, mas poderia detalhar um pouquinho mais, então, do que se trata e quais as vantagens de fazer o uso disso? Pois é, a gamificação é um processo que já é utilizado pelos professores dentro de sala de aula há muito tempo. O que nós estamos incentivando e trazendo esse tema para incentivar a que os professores usem mais a gamificação e façam uso de jogos para que o processo de aprendizado aconteça de uma maneira mais prazerosa, envolvendo os nossos meninos e meninas. Nós temos trazido aqui para os ouvintes da CBN que estamos vivendo ainda um problema resultado da pandemia, do tempo que esses meninos ficaram isolados. Então, trazer a gamificação, os jogos, para dentro de sala de aula, e trabalhar isso de uma forma mais contínua, é realmente garantir que o processo de aprendizagem aconteça com maior envolvimento dos estudantes. O maior envolvimento gera emoção. E o desenvolvimento emocional e o desenvolvimento cognitivo, ouvintes do CBN, o que é muito interessante, gera alguma coisa no nosso cérebro, que nós já conversamos aqui também, gera a dopamina. O que é a dopamina? A dopamina é uma substância que o nosso organismo produz e ela produz quando nós temos essas reações prazerosas. E nós sabemos que os nossos meninos e meninas, quando estão num processo de competição, existe emoção, existe uma relação prazerosa. Há, então, o surgimento da dopamina e isso gera um aprendizado maior e uma retenção da informação. Então, tanto do lado da dinâmica colaborativa, da dinâmica da participação, da dinâmica do envolvimento e, consequentemente, da aprendizagem, a gamificação é importante, como também do lado mais fisiológico que acontece dentro do nosso organismo, permitindo com que aquelas informações que estão sendo trabalhadas possam ser fixadas. Então, nós vamos ter o que como resultado? Uma melhora na nossa memória, ou seja, os nossos meninos vão ter maior facilidade de guardar os conceitos, uma aprendizagem mais prazerosa, uma fixação, e isso é importante, ouvinte do CBN, por canais multissensoriais. O que acontece? Os games permitem com que os nossos meninos fixem conceitos através da audição, através do tato, ou seja, eles conseguem trabalhar com vários sentidos para que realmente o processo de aprendizagem aconteça. E um processo interessantíssimo que é a transversalidade, ou seja, nós podemos colocar várias disciplinas no mesmo game. E nós não estamos falando necessariamente, ouvintes, de jogos eletrônicos. Eles são importantes, sim, eles existem, eles fazem parte hoje da dinâmica dos meninos e das meninas. Mas nós estamos também falando dos jogos analógicos, aqueles jogos que nós fazíamos quando éramos menores, quando éramos crianças, jogos de perguntas e respostas, gincanas, ou seja, são coisas que envolvem os nossos meninos e meninas. E nós não precisamos da tecnologia para isso. O que a gente vai precisar é de uma criatividade e a gente vai precisar também de um planejamento para que isso possa acontecer da melhor maneira possível. Então, essas são as vantagens do uso da gamificação. E a aplicação em sala de aula, então, como que ela se daria? Então, tem essas duas formas, né? Não é necessariamente só jogos eletrônicos, jogos analógicos, digamos, também, então. Então, eu quero trazer aqui para os ouvintes do CBN e também para os educadores que estão nos ouvindo nesse momento, algumas formas, né? Jogos de perguntas e respostas que envolvem os meninos, e aí essas perguntas podem ser sobre um capítulo da história do Brasil, ou sobre um capítulo da língua portuguesa, ou assim por diante. Então, divide-se em equipes, isso movimenta a sala, gincanas, com tarefas educativas, ou seja, se fazer uma pesquisa sobre um determinado assunto,
trazer coisas de casa que possam representar algo que façam sentido dentro do processo de aprendizagem. Uma coisa que eu tenho aprendido e feito nas minhas dinâmicas é uma simulação de julgamento. O que é isso? Dentro de sala de aula, a gente separa os estudantes em jurados, advogado de defesa, promotor de acusação, e colocamos um tema. E eles vão debater, eles vão simular uma situação. E esse processo é um processo de aprendizagem bastante significativo. Por quê? Porque para assumir um determinado papel neste cenário, nesta teatrização, eles precisam estudar, eles precisam saber do que eles estão falando. E isso gera um processo de aprendizagem bastante interessante. Mas também quero dar uma dica aqui do uso da tecnologia. Todos nós hoje estamos quase que viciados no TikTok. Né? Usamos o TikTok com uma frequência muito grande. Abrimos o nosso celular e buscamos informações ali, coisas que são interessantes. Por que não usar o TikTok dentro de um processo de avaliação? Vou dar um exemplo, ouvinte CBN. Vamos imaginar que o professor esteja trabalhando com história do Brasil. Ele esteja trabalhando com descobrimento do Brasil. Então, ele vai dividir a sala em grupos. Uma sala vai falar das caravelas, a outra sala, um grupo vai falar das caravelas, o outro grupo vai falar da primeira missa, o outro grupo vai falar da exploração do pau-brasil, e assim por diante. E o professor vai desafiar a que esses meninos construam um TikTok sobre cada uma dessas etapas do capítulo chamado Descobrimento do Brasil. E aí eles dividem isso em sala de aula. Eles fazem TikTok de tudo. Eles fazem TikTok do cachorro, eles fazem TikTok da mãe, da comida, etc. Por que não fazer TikTok sobre o descobrimento do Brasil e assim também aprender de uma maneira lúdica, de uma maneira divertida e de uma maneira a que esses conceitos fiquem fixados na cabecinha dos nossos meninos e meninas. Isso é usar gamificação, é usar criatividade, é realmente aproveitar este momento mágico que nós estamos vivendo para que realmente eles possam ter um nível de aprendizagem e um nível de retenção maior. Então está aqui a dica para os ouvintes CBN, que façam isso em casa também. Pais e mães, vamos brincar mais com os nossos meninos e meninas. Vamos trazê-los mais para uma dinâmica do dia a dia, para um processo de gamificação, que vocês vão perceber o quanto isso vai envolvê-los, seja lá qual assunto que você queira trazer, seja lá qual assunto que você, pai e mãe, gostaria de fixar junto aos seus filhos. Então, a gamificação é algo muito importante. Nós adoramos ver isso na televisão. Nós adoramos ver os realities na televisão, que nada mais são do que games. Vamos trazer isso para dentro de sala de aula, vamos trazer isso para dentro de casa. Esse é o momento em que a gente pode utilizar esse tipo de ferramenta e certamente o nível de aprendizagem e de envolvimento e de prazer vai aumentar ainda mais nos nossos meninos e meninas. Fica a dica para os meus amigos e colegas educadores e para você que é pai e mãe também, fazer uso dessa ferramenta de gamificação para poder envolver os meninos e meninas, até mesmo nas tarefas de casa. E para encerrar, Ismael, você quer deixar um recado sobre o ProUni, né? Pois é muito importante isso, porque aqueles que passaram na primeira fase do ProUni, eles têm até hoje, dia 17, para comprovar as informações que colocaram no ato da inscrição. Então, você que passou pela primeira fase do ProUni, fique atento que você tem até hoje para confirmar as informações para que você possa passar para a próxima fase. O ProUni permite com que os nossos meninos e meninas possam cursar a faculdade de uma maneira gratuita. Então, olha aí, não percam essa data. No ano passado, perto de 20% daqueles que tinham passado na primeira etapa não entregaram e não confirmaram a documentação e perderam a oportunidade aí de ter uma vida universitária nesse próximo período. Então, vamos ficar atentos. É hoje, ainda dá tempo. Corre lá para não deixar essa oportunidade passar. Ismael Rocha, muito obrigado. Até semana que vem.
Até, obrigado, um abraço a todos os ouvintes da CBN.